Olá, sejam todos bem-vindos ao projeto Alimentação Consciente do Grupo Espírita Ceareiros do Bem, beneficiado pelo programa Luz Solidária da Enel. Nós hoje vamos continuar falando sobre pães. Meu nome é Cláudia Ganzaroli e nós vamos continuar daquela massa que nós começamos na outra aula, né? Nós não pudemos dar prosseguimento e agora nós vamos aprender um pouco mais sobre inventar coisas com aquela massa tão simples e tão básica que nós aprendemos. Exatamente por ela ser simples e ser básica, ela se presta a muitas variações, a muitas invenções. Vamos lá? Então nós temos a nossa massinha, que já está pronta. Vamos então esfarinhar a superfície que nós vamos trabalhar. Vamos colocar a nossa massa. Olha só como ela está linda, ó. Toda rendada, tá vendo? Olha como ela tá bonita. Então, nós vamos trazer ela para a mesa e vamos tirar o arzinho que nós deixamos ela criar, para ela criar novas bolhas. E vamos partir essa massa. Nós podemos fazer o quê? Pegar uma boa parte dela e fazermos um pão. Pode até fazer um pãozão, né? Vamos fazer metade da massa toda, ou quase toda. A gente tem que criar. Quando a gente está fazendo pão, a gente solta a imaginação e vai brincar. É lúdico, é como um brinquedo de uma criança. Você vai inventar. Por quê? Porque quando você faz isso com prazer, com alegria, quando as pessoas da sua família forem comer, elas vão sentir muito bem, porque foi feito com amor e com alegria. Então, a gente vai fazer aquilo de enrolar, tanto faz de lá para cá, quanto daqui para lá. A gente empurra, empurra, enrola, enrola, empurra. Aí a gente fez um pãozão, né? A gente amassa as pontinhas dele para dentro e vamos rolar ele na farinha. Rolamos, rolamos. E pronto, temos um pãozão. Deixar ele um pouquinho maior. Naquele outro pão eu assei numa forminha típica para pães. Essa aqui a gente pode usar qualquer forminha que a gente tem em casa. Essa daqui é uma forminha pequenina. Então ela vai dar um pãozinho bem gordinho, que ele não vai ter como ir para lá, ele vai para cá. A gente risca o pão, como eu falei, que ele precisa soltar o ar, né? E agora sim, você pode assar os 4 pães que eu falei que vai render essa massa. Você pode fazer 4 pães neste sentido, como você pode fazer 4 pães magrelinhos neste sentido, pãezinhos compridos. Tanto faz, é do seu gosto. Se você tem uma forma redonda, você faz um pão redondo. É para usar na liberdade da sua casa, da sua cozinha. Então, bom, sobrou massa, né? Agora nós vamos inventar. Vamos brincar de criar. O que a gente vai criar? Ah, lá na minha fruteira tem 2 bananas muito maduras. Já tá até com cheiro bem de madura mesmo. O que a gente vai fazer? Vamos virar a nossa tábua de legumes e verduras e frutas e vamos usar a banana primeiro, porque o cheiro dela é mais suave, né? Então, ó, a banana a gente descasca, colocamos o lixo para lá, né? A casquinha pode ir para a nossa composteira, lembram da primeira aula? Ela pode ir lá para a nossa composteira. Nós vamos tirar as partes que estão mais machucadinhas da banana, que ninguém também quer comer um pão com banana amassada. E vamos cortar, geralmente eu corto assim no meio de comprido. Faço um corte assim, deixando meia banana para cada lado. Isto. Aí o que eu vou fazer? Eu pego aqui um pedaço dessa massa. Ponho aqui. Você pode usar para abrir um rolo de massa. E se você não tem, há quem consiga abrir com uma garrafa. Eu, pessoalmente, nunca consegui. Então, eu vou abrindo assim, movimentando com a mão. Por que eu consigo ir movimentando a massa? Lembra que eu falei que ela fica elástica? A gente vai conseguindo abrir. Se abrir de uma vez, ela rasga. Então, a gente vai
mexe um pouquinho, outro pouquinho espicha, vai espichando. Ó, ela vai ficando maiorzinha, tá vendo? Então, nós vamos espichando ela. E aqui nós vamos colocar as nossas bananas, que por sinal estavam realmente muito maduras, porque elas estão bem machucadinhas. Ficou muito diferente o tamanho? Corta as pontinhas, organiza embaixo para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. E aí a gente põe uma coisa que combina bastante com banana, que é a canela em pó. Eu trouxe num saquinho, né, para não trazer muito. A gente coloca aí um pouquinho de canela, porque dá sempre um gostinho muito interessante, combina bem. E aí nós podemos ir espichando mais e cobrindo, ó, tá vendo? Nós vamos cobrindo o que tá aqui dentro. Igual assim, fechar um envelope, nós vamos envelopando a banana. Vai espichando de pouquinho em pouquinho, porque se puxar de uma vez, arrebenta. Ó, aí dá uma beliscadinha assim, ó, para prender. E aqui nós temos um pão de banana. Você aproveitou a banana que estava na sua fruteira. Damos um corte, né? Vamos pegar um paninho para limpar a nossa faca, porque aqui não é como a cozinha da nossa casa que a gente vai rapidinho na pia e limpa. Então, nós fizemos esse. Aí, nós temos mais massa. Nós agora vamos abrir. E aí você tá assim, você foi comprar um tomate que estava barato e ele ficou maduro demais porque você não usou tudo. E aí você vai fazer um pão com cheirinho de pizza, que você pode comer num lanche, você pode substituir o almoço no seu trabalho. Vai espichando, ó, sempre devagarzinho, vai espichando a massa. E você corta. Agora nós já cortamos a banana de cá, nós vamos cortar o tomate do lado de cá. Então, cortamos, a gente verifica mais ou menos se um tomatinho só vai dar, mas eu acho que vai. A gente coloca o tomate, é melhor cortar o outro mesmo. Isso tudo faz parte da nossa criatividade. Você vai vendo, aí você tem uma outra coisinha que você queira colocar, tem um franguinho do almoço de ontem, desfia ele, faz um pãozinho de frango, né? A gente pode criar quantas coisas quando a gente se dispõe a cozinhar com amor. É prazeroso, é bom fazer as coisas boas para a gente comer e para a nossa família. Aí a gente vai enchendo de tomatinhos e a gente põe um pouquinho de cebola, né? Porque uma pizza, para lembrar o gostinho da pizza, ela precisa de cebola, né? Então, a gente aqui vai colocar um pouquinho, não pode colocar muito, porque em famílias tem gente que não gosta. Às vezes gosta do gostinho, mas não gosta de morder a cebola, né? A gente põe um pouquinho daquele salzinho que sobrou da massa e o orégano, que vai dar aquele gostinho da pizza, né? A gente põe aí o orégano e igualzinho nós fizemos com a banana, nós agora vamos esticar, dobrar, esticar e dobrar. E vamos assim fechando o nosso pãozinho temperado. Estica, dobra e aí belisca as pontinhas para colar a massa, porque a massa ela prega assim. A gente põe um pouquinho de farinha aqui para não grudar e levamos o nosso pão para lá. E agora nós vamos riscar ele. Pronto. E aí nós temos o pão comum, os pães aproveitando coisas, que pode ser cada vez uma criação nova. E tem um pãozinho, um pouquinho de massa, que nós podemos fazer um pão bolinha. Como que a gente faz? A gente empurra os dedinhos para dentro, vira. Empurra também. E aí a gente vai fazendo, quando a gente vê que ele tá mais redondinho, a gente vira e junta essas partes aqui.
Ó, vai beliscando de um lado, do outro, até que a gente vê que ficou redondinho. Aí a gente polvilha, né? Faz ele aqui polvilhadinho assim. Podemos até colocar ele aqui na companhia desses 2 pães. Ele pode ficar aqui. E aí, como a gente está brincando de ser criativo e tudo ser lindo e alegre, a gente pode fazer um coraçãozinho, a gente pode riscar um hashtag no seu pãozinho. Você pode brincar como você quiser. E aqui nós temos um pão pequeno, um de banana, um pão de pizza e um pãozão para sua família tomar café da manhã. Então tá aí uma maneira, 3 maneiras, e poderão haver infinitas maneiras de aproveitar a mesma massa de pão. Você tem maçãs, tá murchinha na fruteira, corte elas, faça igual da banana, mas faça com a maçã. Como eu falei, tem um franguinho do almoço de ontem, desfia, faça um pãozinho de frango. Qualquer coisa que você tiver, você pode aproveitar. Se você tem uma horta em casa, você pode ir lá apanhar uma berinjela, né? Colocar, igual nós colocamos o tomate, você coloca o tomate, a berinjela, a cebola e o orégano. Você vai fazer um pão delicioso e diferente. Então, muitas maneiras há de aproveitar uma massa básica, simples, e que você aprenda, então, não só a criar, mas a sentir prazer nessa criação, porque quando a gente faz a nossa comida com prazer, com alegria, todo mundo que come se sente bem. Isso é consciência na nossa alimentação. A consciência de que o alimento não é só a farinha, a água que está aqui. O alimento também é uma construção do indivíduo e ele vai alimentar também a nossa alma de alegria, do amor de quem fez aquela comida. Então tudo isso é muito importante na confecção de um pão, principalmente porque tudo aquilo que a gente coloca as nossas mãos, como no pão, vai toda a nossa energia nessa construção. Então que a gente aprenda que com o pão, a gente não só alimenta o corpo, mas alimenta a alma. E podemos alimentar a alma da nossa família com dedicação, com alegria e com muita criatividade. Infinitamente criativas nossas maneiras de aproveitar uma massa simples e básica como essa massa de pão. Então nós agradecemos muito de vocês estarem conosco. Eu espero que vocês se sintam encorajados não só a fazer a massa, o pão simples, mas que vocês se sintam encorajados a criar. Criem várias coisas. E nós vamos pedir para o pessoal colocar nos créditos do vídeo a receita por escrito, para que ninguém tenha dúvida, embora ela seja tão simples. Então, até a próxima, que nós poderemos aprender ainda muitas outras coisas sobre a nossa alimentação com consciência, uma alimentação saudável, que nos trará saúde para nós, para nossa família, e alegria de estar naquele prazer de estar à mesa. Muito obrigado.